Olá pessoal, o capítulo 13 do livro trata dos mecanismos de sincronização com variáveis compartilhadas. E neste vídeo eu vou comentar as questões 10 e 11 que aparecem ao final do capítulo. A questão 10 diz o seguinte: em um programa concorrente existem N threads trabalhadoras. N threads trabalhadoras e uma única thread finalizadora. O programa é tal que a thread finalizadora precisa esperar todas as threads trabalhadoras terminarem para então ela finalizar o programa. Então nós temos N threads trabalhadoras que tem que fazer alguma coisa e uma thread finalizadora que, depois que as trabalhadoras terminaram, tem que ir lá e arrematar e concluir o trabalho. Este tipo de sincronização é chamado de barreira e é típico de programação em máquinas paralelas. Normalmente tu tem um cálculo numérico, uma computação que tu paraleliza para aproveitar o multicore e cada trabalhador pega um pedaço do trabalho e executa em seu próprio core, acelerando, né, de forma paralela o trabalho, só que no final precisa juntar tudo para apresentar uma solução completa, consistente, e esse é o trabalho da thread finalizadora. Neste contexto, o valor de N é conhecido, né? O número de threads trabalhadoras é conhecido. A questão pede o seguinte: implemente uma solução para o problema da barreira usando pthreads. A solução consiste de duas rotinas. Então a gente vai implementar um monitor com duas rotinas. Tem uma rotina aqui chamada de acabei, aonde uma thread trabalhadora informa que ela terminou a parte do serviço dela. Então, a thread trabalhadora ela faz o que tem que fazer e chama acabei para informar que terminou. Depois, a segunda função de entrada do monitor é a função espera todos, que a thread finalizadora chama e a thread finalizadora fica bloqueada até que todos os N trabalhadores terminem o serviço. Trabalhador terminar o serviço é chamar a função acabei. A gente tem, na verdade, aqui três cenários possíveis. Em um cenário, chegam todos os trabalhadores antes, depois chega a finalizadora, ela percebe que todos os trabalhadores, na verdade, já concluíram e ela segue, né, em frente, não para. Um outro cenário é a finalizadora chegar antes de que todo mundo, fica bloqueada, e aí um a um os trabalhadores vão chegando, quando o enésimo trabalhador chegar, a finalizadora é liberada. E um cenário intermediário é que uma parte dos trabalhadores chega antes, então chega a finalizadora, mas como ainda nem todos terminaram, ela bloqueia. Os demais trabalhadores vão chegando, vão chamando acabei um a um, e quando o último termina, a finalizadora é liberada. Então, nós temos que implementar isso usando pthreads, mutex, variável condição, num estilo de monitor, como a gente viu no livro. Eu criei um programa em C para ilustrar uma possível solução para a questão 10. Como a questão 10 é uma questão de programação, obviamente várias soluções são possíveis, esta aqui é uma delas. O programa está dividido em duas partes, e nesta parte que está no arquivo questão 10.c, eu tenho o programa principal que eu criei para testar a minha solução via monitor. Então vamos dar uma olhada no questão 10.c com o Nano. Aqui nós temos o código fonte, temos alguns includes básicos, e eu tenho aqui também o include do Q10 barreira.h. O Q10 barreira.h contém as declarações do que eu preciso para usar Q10 barreira.c, que é onde está realmente o meu monitor, né? Minha solução via monitor. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Eu tenho um array de pthreads, chamado aqui th trabalhadores, onde N trabalhadores são representados, né? Então, o array th trabalhadores contém N trabalhadores elementos, cada elemento é um trabalhador. Em vez de criar uma variável separada para cada trabalhador, eu criei um array logo com N trabalhadores. Eu também tenho uma variável do tipo pthread,
que é o TH finalizador, que é a minha thread finalizadora. Essa variável aqui, continuar igual a 1, ela a princípio poderia ser usada para parar as threads. Na verdade, acabou que eu nem usei ela, né? Ela não está sendo usada para nada. Mas eu poderia fazer os trabalhadores ficarem repetindo ciclos de trabalha, avisa, trabalha, avisa, trabalha, avisa. E eu colocaria isso dentro de um while, e o while seria controlado pela variável continuar. Então, enquanto continuar fosse igual a 1, o trabalhador continuaria, aí quando eu quisesse terminar o programa, porque alguém digitou Enter ou algo assim, eu coloco o 0 em continuar e o trabalhador sai daquele while. Essa seria a utilidade da variável continuar, mas aqui no caso eu não fiz isso, o trabalhador só trabalha uma vez, avisa uma vez e termina. Tá? O código do trabalhador, o código a ser executado pelas threads trabalhadoras estão aqui na função trabalhador. Vocês observem que, embora nós tenhamos N trabalhadores, todos eles executam exatamente o mesmo código, que está na função trabalhador. A única diferença é o parâmetro. Quando eu ativo cada thread trabalhador, eu informo qual o ID dela, né, através desse parâmetro aqui, pointer para integer. Então, quando o trabalhador começa, a primeira coisa que ele faz é copiar para uma variável do tipo inteiro, o meu ID, o ID que é o ID dele. Tá? Na verdade, não precisaria ter copiado, poderia ter usado aqui o asterisco ID direto, mas assim fica mais didático. Eu estou tentando simplificar tudo que não é o objeto direto do exercício. Aí ele coloca na tela, trabalhador com ID tal foi ativado, ele vai trabalhar. Só que aqui no caso do meu programa, o trabalho, na verdade, é um sleep, né, que é um trabalho muito bom. O trabalhador, ele vai dormir uma quantidade de segundos que é o próprio ID dele. Então, conforme o ID do trabalhador, ele vai demorar tantos segundos para concluir o seu trabalho. Na verdade, eu estou usando N trabalhadores igual a 10, e então são alguns segundos que cada trabalhador vai demorar para fazer o seu trabalho. Uma vez que ele terminou o trabalho, que é aqui o sleep, né? Até posso botar aqui no comentário, trabalho, ele vai avisar que terminou, e ele vai chamar o método, na função acabei, passando como parâmetro o ID dele. Ele informa, ó, acabei, e informa o seu ID. Depois disso, ele dá um printf dizendo que terminou e a thread termina. Tá? Ela só faz isso. Ela printf, trabalha, demora um tempo trabalhando, avisa que terminou, printf e a thread é destruída. Tá? A thread finalizadora, ela é muito simples também. Ela dá um print inicial dizendo, olha, finalizador foi ativado. Ela espera 5 segundos. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou testando aquele cenário que o finalizador chega no meio. Eu não quero que o finalizador chegue antes de todo mundo. Poderia ter feito isso, né? Também não quero que o finalizador chegue depois de todo mundo, o que eu também poderia ter feito colocando um sleep bem grande. Eu botei sleep 5 porque isso vai me dar mais ou menos ali na metade dos trabalhadores. Quando finalizador for chamar a rotina espera todos, né, para ficar bloqueado até que todos os trabalhadores terminem, terão se passado 5 segundos e mais ou menos metade dos trabalhadores já terá concluído. Né? É claro que se eu estivesse aqui testando o meu código, seria bom testar os vários cenários e não apenas um deles. Aqui eu tenho apenas um exemplo. Finalmente, a função main, o que ela faz? Eu criei aqui um array de ints onde eu vou colocar os IDs dos trabalhadores. Então, IDS é um array de N trabalhadores, onde cada elemento do array é o ID o identificador do trabalhador em questão. E esse forzinho aqui, o primeiro for, ele apenas preenche o array. Né? Vocês podem ver aqui, IDS índice igual a I,
na verdade, os identificadores dos trabalhadores vão de 0 a 9, porque eu estou usando N trabalhadores igual a 10. A partir daí, eu uso um outro for para criar os trabalhadores. Então, para ir de 0 até menor que N trabalhadores, eu estou chamando o pthread create para criar as threads trabalhadoras. Como sempre, primeiro argumento de pthread create é aquela variável pthread type, onde vai ficar a referência, né, o handle para o trabalhador, aqui o colchete porque é um array. Algumas propriedades eu estou usando o default, por conta disso eu uso o null aqui. Trabalhador é o nome da função que cada trabalhador vai ter que executar, todos eles vão executar a mesma função, e ela é diferenciada pelo parâmetro que ela recebe. Lá em cima, a função trabalhador vai receber como parâmetro um pointer para o inteiro. O e-comercial é para pegar o endereço, o pointer, e pointer de quem? Da iésima entrada do iésimo elemento de IDS, que vem a ser o identificador do trabalhador em questão. Saindo desse for, eu criei todos os trabalhadores. Agora eu vou criar o finalizador. É a mesma coisa. Primeiro argumento, a variável do tipo thread type com o handle, né, a referência para a thread finalizadora. Atributos default, ela vai executar a função finalizadora, e no caso da finalizadora não tem parâmetro, então null, né? Como eu botei aqui em cima, ó, como aqui finalizador recebe void, eu tenho null aqui no parâmetro para ela. Então, a partir daí, os trabalhadores e os finalizadores é que vão fazer o negócio, né? A thread principal, a thread inicial, ela não tem mais nada para fazer. E por isso, eu coloquei aqui um for, onde ela vai dar um join e vai esperar que cada trabalhador morra, né? Ela vai ficar bloqueada, né? Executando join com cada trabalhador, até que todos os trabalhadores morram. Quando isso acontece, ela sai do for e dá um join na thread finalizadora, espera a thread finalizadora morrer. Quando todas as threads terminarem, né, morrerem, a thread principal também morre e o programa termina. Então esse é um código simples para a gente testar o monitor que está implementado, na verdade, né, aqui em Q10 barreira.h e Q10 barreira.c. Eu vou sair daqui, né, vou salvar, vou cair fora, e agora eu vou para o Q10 barreira.h para ver o que tem ali no manifesto do meu monitor. Ele é muito simples, tem apenas um define para N trabalhadores 10 e as duas funções de entrada no monitor, como elas aparecem no enunciado da questão, né? Acabei recebe como parâmetro inteiro o ID, né, do trabalhador que está chamando, retorna void, e a espera todos não recebe nada de parâmetro, não retorna nada também, e é só isso que o monitor tem. Essas duas funções declaradas aqui em Q10 barreira.h estão implementadas em Q10 barreira.c, onde realmente a solução da concorrência é implementada. Então eu vou sair daqui, né, Ctrl X, e vamos lá para Q10 barreira.c. Muito bem. Aqui nós temos algumas declarações iniciais e as duas funções. Espera todos e acabei. Então vamos lá, include, coisas básicas, include pthread.h, obviamente. Eu também tenho aqui o include Q10 barreira.h, é bom ter ele aqui porque, primeiro, o N trabalhador está definido lá. E segundo, o compilador vai conferir as declarações das funções que aparecem em Q10 barreira.h com as que eu estou colocando aqui dentro. E ele vai me ajudar a detectar algum bug que eu, porventura, tenha feito, né, na escrita do Q10 barreira.h. O que a gente precisa para implementar esse monitor? Bom, é um monitor, então sempre eu vou precisar de um mutex. Eu tenho aqui em, uma variável do tipo mutex, com a inicialização, né, default
do mutex, que para mim está bom, e vai controlar o acesso ao monitor. Né? Qualquer tarefa que entrou no monitor, ela pega o EM, é tudo dela. Quando ela vai embora, ela solta o EM e libera. Eu vou precisar bloquear o finalizador até que todos os trabalhadores terminem. Para fazer isso, obviamente, eu vou precisar de uma variável condição. Então, eu tenho aqui a variável condição todos terminaram, que é uma pthread conditype, né, uma variável condição da biblioteca das pthreads, também com a inicialização default, que está boa para mim. E, finalmente, eu vou precisar de um inteiro terminados, onde eu vou anotar quantos trabalhadores já terminaram. O terminados começa com 0, é um inteiro, e vai sendo incrementado toda vez que um trabalhador informar que terminou. Estas três variáveis são do tipo static. Por quê? Porque são três variáveis que eu só quero usar dentro desse arquivo. Eu não quero que ninguém de fora do arquivo, do módulo, né, que é 10barreira.c, venha acessar essas variáveis, que isso aí vai dar uma grande encrenca. Então, esse static aqui está informando ao GCC que, olha, esses caras só podem ser acessados aqui dentro deste arquivo. Muito bem, vamos lá. O que faz a thread trabalhadora? Acabei. Então, qual a estrutura desta função? Como sempre, início da função, lock no EM. A thread chegou, o monitor é meu. Tá? Na saída, a última coisa que eu faço é unlock no EM, liberando o monitor. O trabalhador chegou, pegou o lock no EM e ele incrementa terminados, porque mais um trabalhador terminou. Se o número de terminados é maior ou igual ao número de trabalhadores, todos terminaram. E aí eu vou avisar o finalizador que, olha, todos terminaram, dando um signal aqui. Bom, aqui nós temos dois cenários. Primeiro, o finalizador não chegou ainda. Não tem ninguém esperando a condição todos terminaram. Neste caso, o signal vai ser inócuo, sem consequência nenhuma, não vai fazer nada. Tá? O outro cenário tem um finalizador, uma thread finalizadora, esperando na condição todos terminaram. E aí este signal vai liberá-la para que ela prossiga, saia do bloqueio. E é isso, e aí acabou a função unlock error. O signal aqui está liberando uma única thread finalizadora da variável condição todos terminaram. Caso eu tivesse várias threads finalizadoras bloqueadas na variável condição todos terminaram e eu quisesse liberar todos os finalizadores simultaneamente, quando o enésimo trabalhador tiver terminado, então eu teria que trocar o signal pelo broadcast, que libera todo mundo. Tá? A outra função do monitor é a espera todos, chamada pelo finalizador. Então vamos lá. Primeira coisa, sempre, lock EM, o monitor é meu. Tá? Na saída, unlock EM, libera o monitor. O que a thread finalizadora faz? Enquanto o número de terminados for menor do que N trabalhadores, ela dá um print, espera todos, vai executar o wait e dá o wait. Quando eu chamo o wait, né, quando a thread finalizadora chama o wait, ela bloqueia associada à variável condição todos terminaram, mas solta o EM, né? Ela libera o EM. Temos um unlock implícito aqui, para que as demais threads possam ter acesso ao monitor. Quando lá em cima o último trabalhador der um signal ou um broadcast informando a condição todos terminaram é verdadeira, esta thread vai sair do wait, vai retomar o EM, ela vai ter que esperar a liberação do EM para retomar o EM. Nós temos um lock EM implícito aqui, né? E como é um while, ela vai testar de novo. Por via das dúvidas, vou testar de novo. Se terminados é menor que N trabalhadores, opa, esse signal aí veio errado, eu vou voltar para o meu wait. Mas aqui no nosso caso, terminados vai ser maior ou igual a N trabalhadores, né? Vai dar falso aqui o teste do while, e a thread vai sair do while, ou seja, ela está liberada, porque
todos os trabalhadores já terminaram. Ela dá um print na tela e dá um unlock no monitor e vai embora. E terminou. Essa é uma versão muito simples do programa, né? Eu poderia, assim, elaborar algo mais complexo no seguinte sentido. Vamos supor que nós temos muitos e muitos ciclos que se repetem. N trabalhadores, um finalizador. N trabalhadores, um finalizador. Então eu poderia, aqui no caso da saída do finalizador, descontar da variável terminados o número de N trabalhadores. Isso me permitiria, por exemplo, que muitos e muitos trabalhadores existissem e a cada, digamos, 10 trabalhadores eu libero aqui, né? A cada 10 trabalhadores eu libero um finalizador. Aí nós podemos ter 20, 30, 50 trabalhadores. Cada finalizador pega 10 trabalhadores, isso o satisfaz e ele decrementa terminados de 10 e vai embora. Mas seria um caminho para a gente montar ciclos sucessivos de trabalhadores, finalizador, trabalhadores, finalizador. Quer dizer, eu posso elaborar, na verdade, o enunciado do problema da barreira de muitas formas diferentes. E essa aqui eu coloquei no enunciado da questão uma destas formas apenas. Tá? Última etapa, vamos compilar isso aí para ver se dá certo. Eu vou botar aqui o nome do executável, vai ser questão 10. Nós temos que compilar o questão 10.c e também tem o questão 10 barreira.c. Se eu dou Enter, ele reclama, por quê? Porque a biblioteca das pthreads não é default. Eu vou colocar aqui pthread -L de library pthread, né? E eu vou, de novo, agora a compilação aconteceu sem problema. Rodando aqui, a gente vai olhar os trabalhadores demorando um sleep, que é o seu próprio valor de ID. Então, o trabalhador 0 demora 0, o trabalhador 5 demora 5 segundos. E, no final de todos, o finalizador saindo. Né? Aqui todo mundo é ativado de cara, o tempo vai passando, os trabalhadores vão terminando. Aqui o monitor espera todos e aqui, né, o espera todos vai executar o wait, porque lá pelos 5 segundos o finalizador chamou espera todos e vai para o wait. Os trabalhadores vão terminando, quando o último trabalhador terminou, espera todos, libera e a thread finalizadora sai fora do wait. Então, esta, pessoal, é uma solução possível para esta questão do livro a respeito do problema da barreira. Tá? A questão 11 diz o seguinte: para que funcionem, as operações P e V sobre os semáforos precisam ser atômicas, ou seja, indivisíveis. Indique como isto pode ser obtido. Não precisa entrar em detalhes, apenas indicar como isto poderia ser implementado em um processador. Bom, P e V são operações, são primitivas sobre semáforos, que são abstrações implementadas a nível de kernel ou microkernel. Então, a responsabilidade do kernel ou do microkernel é garantir que P e V são atômicos. Porque se eu tenho duas threads e se duas threads executam P ou V sobre o mesmo semáforo ao mesmo tempo, eu tenho que garantir que vai um P antes do outro ou vai o outro antes do um, não importa se é P ou V, mas não pode se misturar, né? Não pode entrelaçar as operações. A ideia de atomicidade é essa. Tu pode ter um monte de threads executando P e V ao mesmo tempo sobre o semáforo e eles serão serializados. As operações serão atômicas, indivisíveis, elas não vão se sobrepor. Como a gente viu, mais no capítulo 11, a forma de baixo nível que a gente dispõe para obter atomicidade são desabilitar interrupções e spin lock. Então, se eu estou implementando semáforos em um monoprocessador, tudo o que eu preciso fazer é desabilitar interrupções. Porque chaveamento de contexto em um monoprocessador decorre de interrupção. Né? A interrupção do timer avisa que terminou a fatia de tempo da thread, interrupção
da internet dizendo que chegou um pacote para uma thread de mais alta prioridade e eu preciso chavear o contexto e assim por diante. Então, no monoprocessador, desabilitando interrupções, eu impeço o chaveamento e com isso eu, dentro do kernel, eu garanto a atomicidade do P e do V. O problema é que num multiprocessador, né, num multicore, isso não basta. Porque se eu tenho uma thread no core 1 e uma thread no core 2, não adianta impedir chaveamento de contexto. As duas threads, cada uma em seu core, vão avançar sobre o código e vão misturar as suas instruções de implementação de P e V. Então, para garantir a atomicidade no contexto de um multicore, eu preciso do spin lock. O spin lock foi descrito no capítulo 11 e o capítulo 11 descreve a sua forma básica de implementação. Como sempre, como tudo, a gente pode tornar um pouco mais sofisticada e ter variações de implementação, mas o princípio básico do spin lock está lá descrito. E desta maneira, quando uma thread solicita ao kernel ou microkernel uma operação P ou V sobre um semáforo, o que o kernel vai fazer é desabilita a interrupção para que neste processador não tenha mais chaveamento de contexto e adquire o spin lock que controla o acesso ao semáforo, de maneira que se dois cores quiserem acessar o mesmo semáforo ao mesmo tempo, não vai dar. O spin lock vai garantir a atomicidade. É um antes do outro ou o outro antes do um, não importa, mas não serão entrelaçadas as operações. Com isso eu obtenho a atomicidade do P e V e o correto funcionamento do meu semáforo. Sem atomicidade não tem como funcionar. E eu, como programador da aplicação acima do kernel, usando semáforos e executando P e Vs, posso programar muito tranquilo, porque o kernel está cuidando do problema de deixar o P e V atômico. Tá? Então, indique como isso pode ser obtido. O microkernel vai usar desabilita interrupção e spin lock para garantir a atomicidade de operações P e V. Com isto, chegamos ao final deste vídeo, onde eu comentei as questões 10 e 11 do capítulo 13. Até mais!